Olá, tudo bem com você? Que bom, que bom que você está aqui. Sejam todas bem-vindas. Hoje o nosso tema, né, acolher. Um dos objetivos do projeto Restaura é acolher, né? Acolher a mulher, a princípio, e aos poucos, né, a hora que a gente acolhe ela, a gente acolhe a família. E esse é o meu desejo maior, assim, de acolher todas vocês dentro, né, desse círculo, dentro do programa, do projeto Restaura, e é o que nós temos feito, com muita dedicação, com muito esforço e com muito amor. Nós nos colocamos sempre, né, à disposição, a ouvir, a saber, né, buscamos, né, trazer mensagens, palestras que venham acrescentar na nossa vida. E o acolhimento, ele é fundamental. Como é bom ser acolhido, né, independente do lugar onde estejamos. É um abraço, é um sorriso, é uma atenção, um olhar. Muitas vezes nós não conseguimos, às vezes, dar, né, aquele abraço de imediato ali, mas só aquele olhar é tão bom, né? Nos dá a garantia de afeto, na verdade. E em tempos de pandemia, esse acolhimento, né, nós temos vivenciado, por um lado, uma prática, né, grande também de acolhimento, principalmente das pessoas que necessitam, muitas, né, muitas pessoas começaram a praticar o acolhimento, né, ajudando, colocando, né, à disposição das pessoas que não podem, vamos dizer assim, sair de casa, então seja, né, uma ação sua com, né, uma família, vamos supor que estejam, né, com Covid, e aí você levar comida, né, você, não, olha, eu vim aqui, se precisar de alguma coisa, pode me chamar, ir no mercado para um, né, para um idoso. Então, isso é acolher o outro, isso é olhar para o outro com amor, né? Então, o nosso tema vai ser dentro disso hoje. Foi um tema, assim, muito gostoso, sabe, assim, de estar trabalhando, de estar estudando para trazer aqui para vocês. E eu fiquei muito feliz, né? Eu sempre estou feliz com os temas, né, que Deus me concede trazer aqui. Neste momento vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelos nossos dias até aqui, por tudo que o Senhor tem feito, pelo cuidado, pelo zelo, pela proteção, pelas nossas famílias, pelos desafios enfrentados, pelas vitórias concedidas. Muito, muito obrigada. Obrigada pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo seu perdão e pelo seu imensurável amor. Pai, estamos aqui, Senhor, para aprendermos mais um pouquinho da tua palavra, para refletirmos, Senhor, um tema, e este tema que o Senhor usou tão bem, que nós possamos, Senhor, ser habilitados para realmente nós possamos, no nosso dia a dia, acolher as pessoas, acolher quem precisar, e também nos acolher e permitir que sejamos acolhidos. Perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, e neste momento nós convidamos o Espírito Santo para se fazer presente, para que tudo que nós venhamos falar aqui neste momento seja para a honra e glória do nome do Senhor. Isso é o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Bem, vamos ao tema de hoje. Aqui nós temos o círculo do acolher, essas duas mãos com este coração na mão, é algo que traz um acalento, uma paz, uma tranquilidade, que às vezes é o que nós mais desejamos, né? Sermos acolhidos. E às vezes a gente nem tem muita noção, sabe, do que é ser acolhido realmente. Então hoje nós vamos refletir um pouco, muitas frases sobre o acolhimento, sobre o acolher.
Vamos lá então, né? O que seria o acolher? As frases que eu trouxe aqui hoje é da Mariana Moreno, quem, né, puder seguir ela, eu vejo assim que é um trabalho lindo dela, e então a maior parte das frases aqui eu trouxe dos textos dela. Então, acolher, né, dentro dessa definição, não é da Mariana, mas a partir do segundo parágrafo. Então, o que que é acolher? De acordo com o dicionário, vamos lá, né? É oferecer. E eu coloquei em amarelo ali oferecer, porque quando você oferece algo, é sem ter a necessidade do outro pedir. Às vezes, a gente poderia colocar ali, é dar atenção, mas às vezes você vai dar algo para o outro quando o outro pede, né? Então, o acolher, assim, que fique muito claro para a gente, que acolher é oferecer, né? Eu vou oferecer, eu vou abrir, eu vou, né? Vou aconchegar, mas sai de dentro do meu coração essa escolha acolher. Então, nós vamos oferecer atenção, conforto, segurança, proteção, amparo, hospitalidade, abrigo, é fazer com que o outro sinta-se bem, é demonstrar interesse e empatia, né? Então, nós vamos estar oferecendo esse acolhimento, nessas palavrinhas que vêm assim, com tanta eu ia falar delicadeza, mas não leveza, sabe? Que muitas vezes o que nós precisamos é sermos acolhidos. E muito nos faz bem também acolher, porque é uma troca mútua, né? Quem acolhe e é acolhido, ambos ganham. É uma troca isso, né? Então, quando eu ofereço, a partir do momento que eu ofereço e o outro aceita, eu também recebo. Isso é maravilhoso. E que nós possamos colocar essa ação no nosso dia a dia, em todas as nossas atitudes, em todos os momentos. Porque nós temos essa prática do acolher em vários lugares, né? Nós temos o acolher na escola, a criança quando chega, nós temos o acolher no hospital, quando o paciente chega, nós temos o acolher na casa, né, de amigos, na casa de parentes, na casa da mãe da gente, como é interessante, como é legal a gente ter essa possibilidade de, né, depois da gente ter a nossa família e a gente ser acolhido na casa da nossa mãe, né, na casa dos avós. Então, assim, em vários momentos nós praticamos, né, e vivenciamos, né, esse ato do acolher. Então, aqui quando, quem já não passou, né, às vezes a criança chega na escola ou está com alguma dificuldade em casa, está mais tristinha, ou por algum momento o comportamento dela, por algum motivo, o comportamento dela não está habitual. E quando a gente acolhe aquela criança, quando a gente realmente pergunta, né, o que aconteceu alguma coisa, a nossa voz também já é diferente, a gente se coloca ali para ela para tentar realmente, de verdade, acolher ela, assim, dar conforto, fazer com que ela sinta-se bem. Então, eu trabalho com criança, né, e tenho muitos sobrinhos, enfim, tenho um filho, mas dentro da escola, né, com o nosso olhar, acaba sendo mais apurado, então a gente identifica alguns comportamentos que, opa, não está legal, então, para a gente chegar até aquela criança e acolher. Muitas vezes a criança, ela tem, né, muitas vezes não, isso é comprovado, né, que a criança aprende mais ou aprende melhor, né, quando ela tem um professor que ela goste. Mas ela vai gostar do professor que gosta dela. Ela vai gostar do professor que acolhe ela, quando ela se sente acolhida, e isso em todos os lugares, quando nós vamos, vou dar um exemplo, às vezes tem uma palestra da escola mesmo, ou às vezes na igreja, quando a gente chega na igreja e tem uma pessoa lá na recepção, que fala, seja bem-vinda, como que você está? Vi seu filho hoje, como ele cresceu. Então, assim,
sabe quem você é, sabe quem é seu filho. Olha que maravilhoso. Então, o ser humano, gosta de acolhimento, né? Com algumas exceções, com alguns transtornos de estudo, né? Tem as exceções, mas o ser humano em si, ele gosta, né, de ser acolhido. E nós, né, às vezes a gente está num mundo tão corrido que às vezes não percebe, a gente não dá atenção, o tanto que nós estamos deixando de acolher. E muitas vezes, até dentro da família mesmo, tem aquelas pessoas que são mais acolhedoras, são aquelas pessoas sempre preocupadas, e como que você está, já conseguiu? E tem outras que nem que não são tanto, né? E às vezes, aquela pessoa que acolhe, está sempre acolhendo, fica um pouco meio que desacolhida, vou dizer assim, né? Então, que a gente possa prestar atenção nisso, e eu estou falando por experiência própria. Nós somos em 6 irmãos, 5 mulheres e um menino. E tem uma irmã que ela é muito acolhedora. E às vezes a gente está tão acostumado com esse jeito dela, dela ser acolhedora, que às vezes a gente esquece, sabe? Assim, parece que ela não precisa de ser acolhida. E isso é muito grave, então que a gente possa perceber, né? Vamos prestar mais atenção em quem nos acolhe e quem que nós estamos acolhendo. Será que eu sou uma boa acolhedora? Será que você é uma boa acolhedora? Dentro da sua família, quem que é essa acolhedora? E que essa ação, ela comece a fazer parte da nossa vida, né? Que a gente não espere, ai, porque eu não fui acolhido. Não, tem que começar em nós. Toda a ação deve começar, né, na gente, para daí a gente ver a reação. Então, preste mais atenção, né, que isso sirva para mim também. Porque às vezes a gente está tão acostumado com as coisas do jeito que são, mas que a gente não para pensar um pouco, que aquele que acolhe também precisa ser acolhido. E às vezes a gente cobra tanto, né, o acolhimento, numa relação, ai, porque não me abraça, às vezes, né, porque o marido chega, não faz... Mas o que será que nós, né, o que cada um está fazendo para ter essa troca? Porque o acolhimento, ele é uma troca. E vai muito da ação com reação, então que nós possamos, né, prestar mais atenção nessa questão de quem nos acolhe e a forma que nós estamos acolhendo a pessoa que nos acolhe e os demais. Então, vamos lá. Abraçar é acolher, é ser abrigo e aconchego para corpo, alma e coração. Eu acho que o abraço, né, transmite isso de uma forma tão linda, que realmente é um abrigo, é aquela assim, é o aconchego, né, e não é só para o corpo, né, não é só para o corpo, você vai sentir lá no fundo, né, no coração, e quando alguém abraça, o coração normalmente fica coração com coração. Então, que nós possamos, sabe, a partir de hoje, assim, levar mais a sério o acolhimento, que a gente possa realmente praticar essa ação, né? Então, quando a gente estiver em qualquer situação, muitas vezes, quando nós não temos o nosso controle, né, das nossas emoções, a gente acaba culpando, agredindo aquele que precisa ser acolhido. Devido a vários fatores, né, a questão da nossa temperança, a questão da nossa mansidão, do nosso domínio próprio, são alteradas, né, seja pela alimentação, seja por uma situação, seja por um motivo, né, orgânico, uma TPM, algo assim, ou da mesmo a nossa história familiar, né, como que nós fomos criados, como que a mãe, como que a avó agiu, enfim. E aí a gente acaba atropelando, a gente não usa a linguagem do amor, quando tem uma situação de conflito. E é nesse momento de conflito que muitas vezes o outro precisa ser acolhido. E nós mesmos, nós podemos nos acolher. Nós podemos, sabe, falar, calma, sabe, calma, agora você está vendo que tá complicada a situação, se afasta um pouquinho, daqui a pouco você volta, no momento não dá para você, né, você sabe disso, então você se acolhe, né, e aí a paz começa a fazer parte da sua rotina, a temperança, a mansidão, então não é só abraçar o outro, é se abraçar também. O acolhimento é essencial em qualquer relação,
mãe, filho, mãe, né, esposa, esposa, neto, com os avós, sobrinhos, tios, amigos, relação de trabalho, né, seja patrão, seja empregado, em todas as relações, o acolhimento ele é essencial. Quantas vezes a gente chega, às vezes, num consultório, né, ou vai no médico, alguma coisa assim, e daí a gente chega lá e aquela secretária, às vezes, nem olha para você, ou não, o que que você quer, ou, sabe, nos trata mal. A gente não se sente mal com isso? Porque é um momento que você saiu do seu contexto, tá? E aí você se deparou com esse. O contexto dela é esse todos os dias. Então, talvez eu só vá perceber que eu fui mal acolhido quando, né, ou a gente às vezes nunca repara que a gente acolheu mal, tá? Né, a gente tem esse mau hábito. Por isso que é importante a gente refletir sobre esse assunto. Porque às vezes a gente sempre está julgando, mas a gente não está se vendo enquanto, né? Então, quando você sai do seu contexto, às vezes é mais fácil para você observar como te trataram. Tá chovendo Não lá. é bom, a gente reclama, né? Fala, nossa, o que, que é aquilo? E a gente tem esse hábito de que uma recepção jamais pode ter uma secretária de cara feia, né? Porque é a recepcionista. E como que nós temos nos tratado dentro de casa? Diante de algum conflito, diante de alguma situação? Será que a gente está acolhendo, se acolhendo, permitindo que o outro nos acolha? Isso é extremamente importante, porque isso faz parte da linguagem do amor. É você observar a situação, você compreender, né, se colocar no lugar do outro, você escutar o outro, perceber também qual é o seu sentimento, qual é a sua reação, o que você vai poder oferecer naquele momento, né? Ter essa questão do equilíbrio, ter a questão da mansidão, da temperança, do domínio próprio, para a situação não sair dos extremos, para você não magoar, para você não ser magoado. E essa questão desse acolhimento é essencial em qualquer relação, principalmente dentro de casa, em relação aos filhos. Às vezes a criança, né, caiu e às vezes machucou o braço, aí você fala, eu falei para você não ir lá. E às vezes a gente fala, em vez da gente ir lá, né, e falar assim, vem aqui o que aconteceu, abraça, tá tudo bem, né, ou vamos providenciar, porque não tem outra coisa para fazer. O resultado vai ser melhor se você fizer isso. Do que você falar, eu falei para você que não é para você ir lá, agora tá bom, bem feito para você. Olha só, essa não é a linguagem do amor, sabe? Essa é uma linguagem violenta. E é essa linguagem que nós queremos retirar da nossa vida. Então, o acolhimento, quando a gente tem essa noção do que é o acolher, é um caminho para você ter uma linguagem do amor mais elevada na sua vida. Então, que nós possamos, né, ter mais atenção nessa ação nossa em relação ao acolher. Porque o resultado, né, desse exemplo que eu dei, quando você acolhe, às vezes a criança chorou porque ela está assustada, porque caiu, porque você já tinha falado para ela não fazer algo. Então, são vários sentimentos ali, é medo, né? Tá assustada, tá com medo e com dor. Então, olha quantas coisas, né? Quantos sentimentos envolvidos. E se a gente chega com mais em cima, a situação fica pior e nem a gente se sente bem. Porque só depois que passou, nossa, podia ter dado um abraço, né? Visto se realmente machucou ou não. Ah, mas é assim mesmo, né? Quando cai do chão não passa. E esse pensamento nosso, ele vai nos afastando desse acolhimento cheio de amor, cheio de ternura, cheio de compaixão, cheio de empatia. Então, que nós possamos ter muito cuidado, olhar para essa palavra, né, acolher, para essa ação de acolhimento, com amor, com atenção, com desejo, com escolha. Eu quero acolher, eu quero, né, me deixar ser acolhida. E pedir para Deus nos ajudar, porque simplesmente você falar, eu vou acolher e isso também não vai acontecer. Nós precisamos do poder, porque o fruto do Espírito Santo, ele é divino. E eu só vou conseguir ter, só vou obter, só vai ser concedido a mim se eu pedir. Se eu pedir amor, né? O amor de Deus, ele é divino. O nosso amor não chega muito perto do amor de Coríntios 13, não. Mas esse amor é pedido e é fruto do Espírito Santo. Alegria, paz, mansidão, longanimidade, que é a paciência, benevolência, fidelidade, domínio próprio.
Então, isso é concedido. Então, nós precisamos escolher pedir e aí Deus vai nos dar, tá bom? Então, o acolhimento é essencial em qualquer relação, é ele que sustenta o amor e a compaixão. O sorriso é a forma mais linda que o coração tem de acolher com amor. Ai, gente, isso é que a gente possa viver, sabe, isso intensamente, que haja mais amor, sabe, que haja mais amor, que a gente deseje esse amor, que a gente clame este amor divino para Deus, para que nós possamos colocar em todas as nossas ações, em todas, para fazermos diferente, e tudo começa em nós. Começa em você que está ouvindo, começa em você que vai fazer com o teu filho, com o seu esposo, no seu trabalho, com a sua família. Começa na gente, é cada um, e aí a reação vai vir. E filho aprende a acolher vendo a família, vendo o adulto acolher. Ele não vai saber acolher sozinho. Ele vai aprender, é ensinado, né? A empatia é ensinada. Então, acolher é ensinado. Sabe quando você fala para o seu filho assim, vai ensinar ele a pegar a bonequinha, vai cantar a musiquinha, né, que normalmente você canta para ele, e aí daqui a pouco ele tá lá brincando sozinho, e dá mamar, e dá comidinha, e coloca para dormir, e faz silêncio. Como que ele aprendeu a fazer aquilo? Te vendo. A criança aprende pelo exemplo, ela aprende vendo, fazendo. Então, quando você acolhe bem uma pessoa, quando você, vamos supor que você vai receber alguém na sua casa, uma tia muito querida, ou uma amiga sua, aí você pede para eles, fala assim, vamos arrumar a mesa, né? Que a mesa seja arrumada da mesma forma que você arrume todos os dias. Porque nós temos que acolher primeiro os de dentro de casa muito bem, para, né, e acolher os de fora da mesma forma. Não vamos fazer acepção, né, vamos fazer o seguinte, de eu trato de casa de um jeito e a visita de outro. Não, dentro de casa tem que ser todos tratados muito bem, todos têm que ser acolhidos muito bem. E é essa prática que vai fazer com que a criança veja. Então, arruma a mesa, né? Seja bem-vinda, que bom que você chegou, estávamos te esperando. Ou se não, cozinha um feijão lá, que faz, né, uma semaninha que você não come aquele feijão, sabe? Então, acolhe, agrada. É isso que os pequenos vão ver e vão passar a fazer. Vai brincar de casinha, vai fazer a mesma coisa. Ah, você vai ser a tia lá que vai chegar. Aí hoje eu vou fazer um feijão para você. Entende? Então, começa na gente. E aí nós vamos passar isso para os pequenos. E aí o que a gente exige hoje em dia dos pequenos? Aquilo que nós não estamos oferecendo, que nós não estamos ensinando para eles. Então, que a gente possa aproveitar cada dia, cada segundo da nossa vida, fazendo as coisas que são de valores, sabe? Deixando esse legado de valores, né, dentro de casa. Fazendo com que o outro se sinta acolhido, para ele desejar acolher também. Em meio a um mundo tão difícil, acolher as pessoas com as suas dores é sinal de respeito e amor. Realmente, até essa questão assim, né, do contexto que nós estamos, se a gente deixa de fazer algo, é falta de respeito, né? De verdade, porque assim, a gente vai olhar para quem? O maior exemplo de acolhimento, o maior exemplo de amor que nós tivemos foi Jesus. E se nas nossas ações nós não estamos revelando, né? Nós não estamos refletindo o amor de Jesus por nós, é uma falta de respeito, né? Então, dentro de tudo, né, eu já falei um pouquinho em tempos de pandemia, ajudar o próximo, ajudar, né, o seu vizinho, ajudar quem precisa. Então, é esse acolher que chega a ser uma falta de respeito, né? Para acolher o outro, precisamos aprender a nos acolher e nos aceitar exatamente como somos. Muitas vezes, a gente tem alguns bloqueios, tem traumas, né? Enfim, devido ao nosso contexto, devido à nossa vida, né? E aí nós temos esses bloqueios mesmo, de às vezes não saber acolher o outro, porque em determinado momento nós não aprendemos, não fomos acolhidos também, e aí nós nos ferimos, porque nem a nós mesmos nós os acolhemos.
Então, hoje, se você não tem o hábito de se acolher, pare e pense um pouco. Deixar o passado no passado, deixar as coisas, assim, que já aconteceram na sua vida e que talvez, né, te trazem mágoas, você com você mesmo, ou que alguém fez, mas, assim, se perdoar, sabe? E se abraçar, se acolher, falar, ó, vamos juntos, sabe? É daqui para frente, né? Realmente se pegar a Deus com toda a sua fé e pedir perdão para Deus, se perdoar, falar eu te perdoo. Às vezes você fez algo quando você era criança ainda, e isso está dentro de você, né? Isso você carrega, não, deixa as cargas para trás. Perdoa, se perdoe, perdoe o próximo, sabe? Não carregue carga que não é sua, sabe? Se acolha. Às vezes você tem, né, um jeito, às vezes você né, é muito irritado, muito nervoso ou nervosa, enfim. E aí você não quer ser assim, e aí quanto mais você se esforça para não ser, você acaba sendo. Então calma, sabe, respira, né? Somos humanos. Então vamos dar um tempo para essa questão e vamos nos acolher, sabe? Se perdoa, fala, vamos juntos, vamos ver o que a gente pode fazer daqui para frente, né? Escolha sorrir, escolha abraçar, escolha, sabe, fazer o bem, escolha acolher, escolha, sabe, deixar-se ser acolhido, né? Antes de acolhermos os outros, precisamos aprender a nos acolher, a amar a pessoa que somos. Nossos erros, nossos medos e nossas fraquezas que fazem parte da nossa história. E tem que deixar para trás o que, né, não vai fazer diferença daqui para frente e se aceitar. E muitas vezes a gente não sabe como se encontrar, como se conhecer, quando a autoestima, né, tá baixa e é um contexto todo complicado. Tudo vai do primeiro passo, é uma escolha, né? O que te faz feliz, né? Assim, cada um aí pode responder, o que te faz feliz? Você fazendo para você, o que você te deixa, né, alegre, contente, sem depender do outro? Então, essa busca pelo conhecimento, ela começa por aí. O que eu estimo? O que eu gosto? O que me dá prazer? E aí você começa aos poucos ver o que te dá prazer, e aí você começa a realizar. O que você gosta de fazer, o que te deixa contente, você começa a exercer. E é sempre bom, né, você pedir o derramamento do Espírito Santo, porque ele vai te orientar, ele vai te guiar, vai te iluminar, e as coisas vão acontecendo. Então, o autoconhecimento, o passo é dado aí. O que te faz feliz, o que te faz bem, o que te dá prazer, e aí você começa a se descobrir, fala, nossa, eu gosto disso. E aí, quando você vê, né, dentro desse contexto todo, o amor próprio, você descobre ele. Porque aí, quando você tem amor próprio, você não depende da ação do outro, do amor do outro para você sorrir, para você estar contente. Não que na nossa vida nós não precisamos de amor, precisamos. Mas o amor próprio é desenvolvido dessa forma, quando você se conhece, quando você sabe o que te deixa triste, quando você sabe que pode, né, já te dar algum problema, você já se afasta, então você vai crescendo e olhando para você com um amor que talvez você nem saiba, né, que exista por você mesmo. O maior acolhimento que podemos ter é com os nossos processos e com o nosso tempo. Se respeitar, há tempo para tudo. E o processo faz parte do resultado. Não queiramos ter resultado sem passar pelo processo. Não adianta. O processo ele é doloroso, o processo purifica, o processo machuca, sabe? O processo ele edifica, né? Acho que na conversa passada nós falamos um pouco disso, né? Que é durante o processo ali que é muito mais valioso do que o resultado, né? Falando sobre o esforço que nós falamos. Então é quando você está se esforçando, quando você está fazendo ali que as vitórias vão vindo, que você está vendo que você mudou, que você cresceu. Então o processo, gente, a gente não pode reclamar muito. E quanto mais a gente reclama no processo, mais coisas erradas dão.
porque a lamúria, ela não é boa, né? E as palavras que a gente utiliza até contra a gente mesmo, entendeu? Não faz bem. Então, a gente precisa escolher ser feliz, precisa escolher passar pelo processo em nome de Jesus. Pensa sempre assim, quanto maior o gigante, maior o propósito, e é em nome de Deus que eu vou, é em nome de Deus que eu volto, é em nome de Deus que eu fico. E é em nome de Deus que eu mudo, é em nome de Deus que eu sou lapidada, é em nome de Deus que eu me permito ser aprimorada. Né? A evolução, para você chegar, né, num resultado de evoluir, dói, machuca, mas vale a pena porque tem resultado. Precisamos aprender a nos acolher, a nos aceitar e nos amar mais a cada dia. E quando você entra nessa questão do autoconhecimento, de saber os seus gostos, saber como que você se sente bem, gente, não tem como. Cada dia mais você vai fazer algo por você, sabe? Isso, e nas simples coisas, você vai descobrir que a hora que você come uma banana, entendeu? Uma aveia hidratada no suco de laranja, com uma banana, umas sementinhas de abóbora ali, o teu corpo, o que que faz nele, entende? O teu cabelo, a tua pele, coisa simples, simples, mas que você vai estar descobrindo e vai estar fazendo esses agrados para você. Em vez de comer uma barra de chocolate e ficar triste depois, entende? Fazer trocas inteligentes. E isso é lindo, sabe? Vale a pena fazer parte desse processo, sabe? De se conhecer, de fazer um agrado para você, sem utilizar algo que vá te fazer mal, né? Então, buscar pelo saudável, atividade física, o que ela traz para você. Tem a produção dos hormônios? Tem, mas tem uma perna dura, tem um braço bom, entendeu? Tem um bumbum bonito, sabe? Coisas assim que você vai fazendo e você vai olhando e fala, poxa, eu gosto disso e é isso que eu vou oferecer para mim? Então, você para de oferecer coisa que te faz mal, comece a te oferecer coisas que faz bem e não tem como seu sorriso não ser evidente, não tem como seu cabelo não ter brilho, entendeu? Você tomando seu suquinho verde da manhã. E eu falo isso porque a gente vive muito isso no projeto. Né, no Restaura Fitness tem um monte de gente sempre colocando fotos, né? Eu às vezes envio fotos para mim, não coloco no projeto, mas olha, emagreci tanto, olha, os meus exames estão todos assim, e cada vez mais começou a correr meia hora, e agora está quase 2 horas correndo, sabe? E é isso, é descobrir aquilo que te faz bem, é se acolher, sabe? Com os seus defeitos, com as suas manias. Melhorar os defeitos depois faz parte, né? Mas se acolhe. Fala, opa, vem cá, né? Hoje eu vou cuidar de você. E assim continuar. Nós temos que nos amar mais a cada dia. Acolhimento é quando nossa alma se sente abraçada. Ai, gente, isso é maravilhoso, né? Me veio aqui agora, nessa questão da alma abraçada, quando a gente perde, né, um ente querido, muitas vezes algumas pessoas vão, né, às vezes no velório, enfim, ou vão, né, nos cumprimentar, e tem pessoas que falam algumas coisas e tem outras que nos abraçam, não falam nada, sabe? Abraça, aquele abraço assim de realmente que pega o nosso coração na mão. Quem já não sentiu isso? Né? Eu já perdi meu pai, entende? Perdi algumas pessoas queridas, mas esse abraço, esse acolhimento, sabe? Parece assim que me pega no colo mesmo, fala, tô aqui. Não precisa nem falar, não precisa nem falar, né? Ou uma criança, às vezes que está numa situação, né, de vulnerabilidade, e a gente está ali no contexto para ajudar, sabe? É tanto medo no olhar, são tantos desafios, né? Tantas dificuldades, e quando você abraça, você sente que parece que, sabe, assim, entra na gente, assim, a gente consegue sentir o coração dela. E se a gente fizer isso pelo outro, se a gente fizer isso pela gente, olha quanta coisa boa a gente vai estar transmitindo e recebendo. O acolhimento colore os dias de quem é acolhido e de quem acolhe, com certeza, com certeza. Né? A questão de você estar sempre bem, de você ter ânimo de vida, de você chegar num lugar, né? Não para falar, não, mas do seu coração chegar primeiro, e ele vai chegar como? Em forma de sorriso. Isso é lindo quando você olha para as pessoas, quando você, sabe, vai dizer, oi, tudo bem? Como que você está? Sabe? Esse sorriso, né? É algo assim que dá para sentir de longe, né? Dá para sentir o sorriso, né? E colore mesmo.
As relações para crescerem e desabrocharem precisam de cuidado, respeito e acolhimento diário. Também não adianta a gente fazer isso de vez em quando e achar que está tudo bem, eu já acolhi essa semana, não vou acolher mais. Não, isso daí é necessário, daqui a pouco nós vamos estar falando sobre o jardim, e aí a gente vai entender um pouquinho. Nunca perca a chance de acolher alguém que precisa de reconforto, seja abrigo, seja motivação e faça a transformação. Esse é o processo. Acolhimento é aceitação, e a aceitação é o princípio do amor. Então, que fique isso mais claro ainda, né? É o aceitar o outro do jeito que o outro é, sem julgar, sem condenar, sabe? Sem dar diagnóstico, sem já mandar para forca. É você aceitar o outro com todos os defeitos dele e amar. Não tem como você amar a pessoa se você não aceita ela, entende? Então, primeiro você acolhe ela, aí você aceita ela, porque isso é o princípio do amor, é aceitar o outro do jeito que o outro é e aprender a amar ele com todos os defeitos. Não há amor sem acolhimento, não há respeito sem acolhimento e não há esperança sem acolhimento. Seja o motivo do sorriso de alguém. É lindo. Aqui, ó, que eu falei do jardim, né? Olha só. Um jardim não pode florir sem cuidado. É preciso aguar, arrancar as ervas daninhas e adubar. O mesmo vale para as relações. Faça do acolhimento o adubo capaz de fortalecer o outro para que ele possa florir no mundo. A gente, essa Mariana, né, ela é maravilhosa. As frases dela, que coisa mais linda. Gente, eu quero isso para minha vida, sabe? Eu quero acordar com esse pensamento aqui, sabe? Eu quero esse adubo porque eu quero colocar onde eu achar que tem que pôr, e principalmente em mim, né? Que o acolher seja esse adubo, porque ele vai nos fortalecer e vai fortalecer o outro, vai fazer com que o outro possa florir no mundo. E eu também. O acolhimento nunca é um ato solitário. Ao olhar para o outro, expandimos nossos horizontes, conhecemos novas perspectivas e aprendemos sobre diversas vivências. Acolher é doar enquanto recebe. Isso aí é fato, é fato. Que o nosso coração esteja sempre de porta aberta para acolher a dor de alguém. Que o nosso abraço seja abrigo e que as nossas palavras sejam para propagar a gentileza. Que amanhã sejamos melhores que hoje. Sabe quando eu falei que daqui para frente, todas as nossas ações, né? Então, que realmente a gente possa colocar esse adubo na nossa vida para oferecer para o outro e ter na gente, né? Para que sejamos melhor que hoje. Às vezes precisamos fechar a boca e abrir os braços. Isso aí, gente, é maravilhoso. Sabe? O escutar, né? Sem falar muito, sem julgar, sem condenar. E o abraço, né? No silêncio do acolhimento, há empatia, gentileza e solidariedade. Deixe os seus gestos falarem por você. Seja fonte de carinho. É o que o mundo precisa. Em uma casa em que há acolhimento, há alma e há lar. Seja o abraço e a compreensão que seus filhos precisam. Compreenda que cada ser humano é único e, independente de tudo, pratique o amor e o respeito. Então, nós começamos na nossa casa, nós começamos com o próximo, com o nosso próximo, né? E isso desenvolve ali, né, uma redoma de uma estrutura muito boa, né, que é com base no amor. Acolher, aceitar, respeitar, ouvir o outro, tudo bem, daqui a pouco a gente conversa, agora eu tô brava, não com essa voz aqui, né, que agora não, eu tô brava agora, né? Então, olha, nesse momento, é melhor que eu não fale. Ou senão você não fala nada e sai, mas deixa, né, os ânimos abaixar, a poeira abaixar, depois vem ali, se necessário peça perdão, né, se necessário peça desculpas, né, peça ajuda, né, a família é esse todo, né, é um todo e cada um é uma parte ali, e não tem como ter o todo sem a parte, então que a gente possa ter clareza nisso também, né. Algumas palavras são como lâminas que ferem na alma, abrem feridas e deixam cicatrizes que nem mesmo o tempo pode apagar. Ao tocar na dor do outro, que as suas palavras sejam como plumas e sejam de acolhimento. Sempre, sempre. Nada como lâmina, mas sim plumas. Pensa nisso.
porque às vezes é muita coisa para ficar lembrando, né? Mas fica com isso na tua mente. Eu não quero ser lâmina, eu quero ser pluma. As minhas palavras não vão cortar, as minhas palavras não vão ferir, as minhas palavras não vão atacar. Mas as minhas palavras, né, vai levar doçura, vai levar afeto, vai ser leve, eu vou acolher. E começa a exercer isso que vai dar certo, não tem como dar errado. Agora vamos para alguns versículos aqui que falam sobre o acolhimento. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste me ver. Está lá em Mateus 25. Aqui é Jesus falando, né? Como que as pessoas estavam ali perguntando, mas como que eu fiz isso, né? Como que a população tinha feito isso? Então, toda vez que nós fazemos algo para alguém, nós estamos fazendo para Deus, tá? Porque isso é o amor, é viver o amor. Então, quando a gente tem esse conceito, e aqui a gente está falando dessas necessidades da humanidade, enfim, né, dessa questão de roupa, de alimento, às vezes, né, famílias, igual agora em pandemia, sabe? Que a gente vai lá ajudar, vai lá limpar a casa do amigo, do conhecido, faz, né, um mutirão, leva alimento, enfim, ajuda. Quando a gente está fazendo isso, se a gente está fazendo com amor, nós estamos fazendo para Deus. Então, que a gente tenha, quando a gente acolhe o outro, quando a gente tem essas atitudes, que a gente lembre disso, nós estamos refletindo o amor de Deus em nós. E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. É bíblico, né? Então, até esse acolher, que nós possamos ter mais noção e mais responsabilidade com esse ato. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Gente, tudo aquilo que você faz mal feito, ou sem vontade, né? Sem desejo, sem ânimo, sem expectativa, por fazer, sai mal feito. Com preguiça, sai mal feito. Agora, todas as nossas ações, que a gente tendo esse conceito, que a gente vai fazer como estivesse fazendo para Deus, não tem como dar errado. Então, que a gente possa liberar o nosso coração, sabe, a partir de hoje, e que vocês possam também estar passando para mais pessoas, né? Envia mensagem aí para que elas possam ter essa noção, sabe? De que quando a gente está fazendo para o outro, que a gente possa fazer de todo o coração, sabe? Como se fosse para Deus. Isso tem que ficar bem certo no nosso dia a dia. Que as nossas atitudes mudam quando a gente vai pela palavra. E aqui nós estamos na palavra. Não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando que, sem o saber, alguns acolheram anjos, está lá em Hebreus 13:2. Tem uma passagem na Bíblia, não sei se é nessa daqui, ou acho que é em Gênesis, que Abraão, mesmo porque naquela época tinha a questão dos estrangeiros, entendeu? Tinha os judeus, daí todo, né, quem não era judeu, não eram, assim, não eram bem acolhidos, vamos dizer. Mas com a vinda de Jesus, né, as coisas assim mudaram. Mas essa questão do acolhimento ali, de estar dando hospitalidade para o estrangeiro, era muito importante, assim, para quem acolhia. E Abraão, ele estava descansando lá, né, na hora do seu soneca, eu acho, e aí chegaram três estrangeiros, três forasteiros, vamos dizer assim, né, na casa, na tenda dele. E ele levantou com uma disposição, foi lá, acho que matou um boi, sei lá, eu sei que fez um banquete para servir, entendeu? E que é água, e lava os pés, né? Que você tinha que servir, acolher o estrangeiro como se fosse servo dele, sabe? Então, e lava os pés, e coloca a mesa, sabe, com uma alegria no coração. E depois, né, Abraão tinha hospedado anjos. Então, que a gente possa fazer isso. Sabe onde que a gente tem bastante disso? Quando assim, minha avó mora no sítio, né? E tem algumas pessoas também que eu conheço. Quando a gente vai no sítio, gente, a hora que chega lá, é tanta coisa que eles trazem pra gente, é o leite, é o queijo, é a verdura que é fresquinha, e é a abóbora, é o doce de abóbora, sabe? Traz coisas assim.
é uma hospitalidade, é um acolhimento que a gente não vê muito, sabe? E principalmente, né, nessa questão de sítio, né, eles têm os alimentos que produzem lá. E se você chega, vamos supor, na hora do almoço na casa de por acaso, né, você às vezes está passando lá e vou pedir um copo d'água, né, você está indo visitar alguém, não sei. Se você chega na casa de uma pessoa, eles podem estar comendo, você vai comer junto. Para tudo ali, entendeu? Ou se vira um lá, daqui a pouco tem um peixe lá que o menino foi lá no tanque, pescou, trouxe, fez o peixe, comeu com arroz fresquinho, entende? É uma hospitalidade que a gente não vê no nosso dia a dia, assim, né? Então, é interessante isso é a forma de acolhimento, né? E como nos faz bem, não dá nem para acreditar. E a gente acha, às vezes, que vai incomodar, mas é muito bom ser acolhido, e a gente tem que aprender a acolher do mesmo jeito. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Isso, né, igual eu estava falando, dentro, né, dos meus irmãos, tem uma irmã que ela é muito acolhedora, ela é muito, assim, ela serve muito bem, sabe? Se a gente vai comer na casa dela, vamos 3 irmãos lá, corre o risco dela fazer 3 comidinhas, meio que, né, de acordo com que cada um come. Uma é sem cebola, outra com cebola, outra é sem carne, outra, sabe? É o jeito dela, né? Então, isso é um dom que ela tem. Então, que nós possamos exercer o nosso dom. Se o teu dom não é esse de estar fazendo alguma coisa, você tem um dom aí. Então, comece a exercer ele para acolher, tá bom? Tá na Bíblia. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, né? Eu acho que isso é um exercício que a gente tem que estar se colocando todos os dias da nossa vida, né? Amar o outro. Aqui, e se saudarem apenas aos seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Não fazem os pagãos também assim? Então, aqui, sabe quando a gente, né, às vezes fala assim, eu sou dessa denominação, tal, né, e o outro não, o outro é do mundo. E se você fizer a mesma coisa que ele, não tem diferença nenhuma, tá? Então, não, para de julgar, né, freia a língua, sabe? Passa a praticar. Então, não vamos estar julgando o outro que o outro não faz ou deixa de fazer. Passe você a fazer, né? E tem ação e reação. E, então, que a gente não olhe para as pessoas do mundo julgando elas, sendo que nós estamos com as mesmas ações que elas. Então, tem que ter muito cuidado isso daqui. Olha esse versículo aqui. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, tá? Em Colossenses 3, 13 e 14. Sabe essa palavrinha suportando aqui? A gente acha, né, como, né, nós somos os donos da verdade, da razão, que a gente vai estar suportando o outro. Não, amadas e amados, não. Suportando aqui é dar suporte, tá bom? E nunca mais você pense do outro de outra forma, tá? A partir de hoje, vai entrar na sua mente isso. É dar suporte para o outro, é receber suporte do outro, sabe? Quando você tá chorando, vem uma pessoa, que foi que aconteceu? Vem cá, né? E daí escuta a tua história, né? Faz uma oração com você, ou acolhe, entende? Isso daí é dar suporte um ao outro. E que a gente possa fazer assim como Jesus, né? Como Cristo nos perdoou, como ele fez também, que a gente faça da mesma forma. E principalmente que a gente, né, seja amor, viva o amor, que é o vínculo da perfeição. Aqui tem uma passagem, né, que está falando de Adão e Eva, vou ler rapidinho para vocês, diz assim, ó, quando aconteceu, né, quando a Eva foi lá comer o fruto, foi lá e deu para Adão, o que eles fizeram? Eles se esconderam, eles tiveram medo e se esconderam. E aí está lá em Gênesis, diz assim, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se, Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, tive medo, porque estava nu e escondido.
Nesse, né, deixa eu falei, né, Colossenses lá. Então, aqui, ó, contudo, Deus vai até o jardim e os chama e os fazem sair do esconderijo. Gente, vocês acham que Deus não sabia onde eles estavam? Deus sabia onde eles estavam. Mas nesse momento, qual foi a atitude de Deus? Qual foi a ação de Deus? Foi de acolhimento. Deus acolhe o ser humano no Éden, mesmo após Adão e Eva ter dito não para ele. Deus acolhe com amor o ser humano, agora imperfeito, que se encontrava no Éden. Deus providencia a eles roupas para esconderem sua vergonha, mas também um caminho de salvação e redenção para eles e para toda a sua descendência. O maior acolhimento do mundo foi o acolhimento de Deus para Adão e Eva e toda a sua descendência. O que, né, do plano da salvação, o plano da salvação foi o maior ato de acolhimento. Ele não foi lá, nenhum animal tinha morrido ainda, entende? Então ele foi lá, né, sacrificou uma ovelha, o primeiro bichinho que morreu, né? E aí fez roupa para eles. Olha só, ele derramou sangue, né, para vestir. Então, olha só o sentido disso tudo. Não foi só aquela ovelhinha, né? Foi o Filho de Deus dentro do plano da salvação, que derramou sangue para nos cobrir, né? Para tirar os nossos pecados e nos cobrir com a salvação. Então, olha essa forma de acolhimento de Deus. É linda, é maravilhosa, e que a gente tem que ter isso na nossa vida todos os dias, que a gente possa lembrar disso e nunca, sabe, se revoltar, nunca perder a esperança, sabe, deixar de ser uma criança birrenta pelas coisas que está acontecendo e aceitar o acolhimento de Deus. Portanto, acolher as pessoas como Deus acolheu Adão e Eva implica então, o que eu tenho que fazer também, né? Se eu quero seguir o exemplo. O maior exemplo que nós temos foi esse acolhimento de Deus. Ir ao encontro delas. Então, Deus foi ao jardim em busca de Adão e Eva. E lá ele chegou, lá ele perguntou, conversou, deu roupa, fez tudo o que tinha que fazer com eles, não é? Que nós também, nós precisamos ir ao encontro dessas pessoas. Às vezes tem gente passando por necessidade e a gente não está nem sabendo. E faz de conta que o mundo, né, está aqui entre eu e o celular, né, e pronto, acabou, e o meu trabalho, volto e não, que a gente possa ter um pouquinho de atenção com o próximo, que a gente possa realmente viver a missão, né, levar a palavra de Deus, oferecer ajuda, a gente precisa ir, levar a palavra do Senhor, levar amor, levar comida, levar roupa, né, não é só a palavra, vamos dizer assim, mas termos a atitude de acolhimento com o outro, e é assim que nós vamos estar seguindo esses passos aqui, né. Precisamos chamá-las para saírem de seus esconderijos. Deus chamou Adão e Eva para saírem do esconderijo em que se encontravam. Deus mostrou a eles que não precisavam ter medo dele. Então, como que a gente vai viver esse exemplo de acolhimento? Né? Então, a gente precisa chamar, a gente precisa mostrar Deus. E sabe como que nós vamos mostrar Deus? Pelo nosso testemunho. Para muitos, nós somos a Bíblia. Então, que a gente possa viver primeiramente, né, toda a lei, todo o amor por Deus, toda a entrega. E é assim que a gente vai, além de chamar as pessoas, né, para saírem do que elas estão, dos seus vícios, né, dos seus comportamentos, das suas angústias, dos seus medos, que a gente vai estar oferecendo isso para eles, esse acolhimento para eles, que a nossa vida seja, né, um testemunho para as pessoas que vão estar nos vendo e nos observando. Apontar um caminho de salvação. Deus providenciou roupas para Adão e Eva, mas também providenciou um caminho de salvação por meio do sacrifício de seu Filho Jesus Cristo, que eu já falei. Se engaje neste movimento, iniciado por Deus, de acolhimento de todos os seres humanos. Então, vamos acolher, né, como Deus nos acolheu, e vamos deixar também, né, sermos acolhidos. Comece acolhendo suas próprias imperfeições, não se julgue perfeito e nem se culpe por não ser perfeito. Você não acertará sempre, é impossível acertar sempre. Que isso fique muito certo para a gente. A imperfeição faz parte da nossa condição humana, herdamos o pecado e, consequentemente, a imperfeição de Adão. Aceite a si mesmo como ser humano imperfeito. Uma vez aceito que é imperfeito, aceite
o amor de Deus, manifestado, né, ao mundo por meio do seu Filho Jesus Cristo. Não se esconda de Deus, pelo contrário, fala, Deus, eu estou aqui, me ajuda. Deus, eu quero, eu escolho, sabe? Entrega, pede, clama, pede derramamento do Espírito Santo na sua vida, independente do que você esteja passando. Deus, ele sabe onde você está, e ele vai te acolher da mesma forma, ele já nos acolheu. Então, aproveita o acolhimento do Senhor, porque Ele está com os braços sempre estendidos. Todas as vezes que você está aí para baixo, que você está triste, está com um problema, Ele está ali, só esperando você falar, Deus, me pega, Deus, me acolhe, né? Ele é muito educado, né? Ele não vai fazer tudo, as coisas sem você permitir. Então, você precisa escolher isso. Jesus quer te abraçar hoje. Não resista ao seu amor. O amor de Jesus cura todas as feridas, né? Cura as feridas mais profundas da alma e te salva. É só a gente aceitar. Bom, vamos orar então? Querido e amado Deus, muito, mas muito, 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 muito obrigada por tudo, pelo plano da salvação, assim, Senhor. Não temos palavras para agradecer o seu ato, né, de amor, o seu ato de acolhimento, um maior acolhimento. Então, nós te rendemos graça por isso, nós te rendemos graça, Senhor, porque Tu és um Deus de perdão, Tu és um Deus de misericórdia, e que nos acolhe todas as vezes que nós te procuramos. Muito, muito obrigada por isso. Neste momento, Pai, eu peço que o Senhor acolha cada família aqui representada, que acolha cada pessoa que ouviu essa mensagem, que acolha, Senhor, o coração que está amargurado, o coração que está com medo. Acolhe, Senhor, abraça. Espírito Santo, abraça todas as pessoas dependentes de Ti e que neste momento desejam ser abraçadas por Ti, Senhor. Limpa o nosso coração, Senhor, perdoa os nossos pecados e que nós possamos também, Senhor, pedir perdão especificado a Ti. Cura as nossas feridas, nos ensina, Espírito Santo, a acolher, nos ensina, Espírito Santo, a nos deixarmos ser acolhidos também. E que a gente possa, a partir de hoje, exercer o acolhimento. E também lembrar do maior acolhimento da nossa vida. Senhor, permaneça conosco, isso é o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém.